Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora, convosco vão estar eu, o João Santa Rita, e aqui ao meu lado a tomar conta das redes sociais, como sempre, a Mayra de La Salette. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655, e depois das 18 às 18h30 estamos nos 1530, e estamos também em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Estamos, claro, está na internet, a morada é voaportugues.com, no Facebook, VOA Português. Estamos também no WhatsApp, mas no WhatsApp só vale mandar mensagem por escrito. Não pode tentar telefonar, porque nós aqui dentro do estúdio não podemos atender, seria uma confusão generalizada. Portanto, os ouvintes que quiserem usar o WhatsApp podem fazê-lo, só por escrito, com perguntas ou comentários, e o número no WhatsApp, eu vou dá-lo agora, é 1908-652-4584. Vou repetir, o número é 1908-652-4584. Hoje temos o nosso convidado no estúdio, portanto não há aquele perigo que nós corremos sempre de ficar sem ligação telefónica, e hoje o nosso convidado é Carl Mponda. Ele é o líder do recém-formado Movimento de União Nacional, portanto uma nova organização que quer, portanto, ser parte da oposição angolana, e nós vamos ter a oportunidade de falar com ele, ou os ouvintes vão ter a oportunidade de falar com ele, sobre, portanto, o que é o Movimento de União Nacional, o que pretende e o que ele pensa sobre a atual situação política e também sobre os partidos políticos do país. Mas antes, como sempre, vamos dar uma vista rápida pelas notícias e vamos começar com Angola. No Namibe foi preso o comandante dos bombeiros, Alberto Domingos Mendes Machado, por alegado crime de peculato e corrupção. Por outro lado, foi preso no Lubito Humberto Mendes Jardim, da Direção Regional Oeste do Banco Nacional de Angola, isto quando tomava posse para novas funções. Foi também preso o decano da Faculdade de Economia da Universidade Catiavala Buila, José Nicolau Silvestre, por alegado crime de desvio dos fundos do Estado. 2 funcionários do setor de saúde, Borges dos Santos e Mateus Lopes, também foram presos. Na Índia, pelo menos 50 pessoas morreram no norte do país quando um comboio atingiu uma multidão que participava num festival religioso na cidade de Amritsar. A polícia turca efetuou hoje buscas pelos restos mortais do jornalista saudita Jamal Khashoggi numa floresta perto de Istambul e numa área rural a cerca de 90 km a sul da cidade. As buscas foram executadas depois de carros com matrículas do consulado da Arábia Saudita terem sido vistos nessas zonas depois do desaparecimento de Khashoggi dentro do consulado saudita. E realizam-se amanhã eleições parlamentares no Afeganistão, mas as autoridades adiaram as mesmas na província de Kandahar, onde ontem foi morto o comandante da polícia local num atentado que visou também o comandante das forças americanas naquele país. O general Scott Miller escapou ileso. Na República Democrática do Congo, 5 jornalistas foram hoje raptados após a publicação de uma reportagem sobre o desvio de rações destinadas a cadetes da polícia. O diretor do jornal Africa News disse que os jornalistas foram raptados por agentes da polícia à saída do jornal. A Rússia disse hoje que planeia enviar mais equipamento militar para a República Centro-Africana e reforçar a sua presença militar nesse país com o envio de mais 60 instrutores militares. Angola fala só. 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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América. Hoje, como eu já anunciei, vamos ter connosco o Carl Mponda, portanto líder do recém-formado MUN,
Movimento de União Nacional. E nós temos sorte que Carl Mponda está aqui connosco no estúdio e, portanto, vamos desejar-lhe, aqui é boa tarde, não é ainda boa noite, como já começa a ser em Angola. Carl Mponda, eu tenho duas perguntas para lhe fazer para iniciar o programa e vou-lhe fazer as duas perguntas de imediato. A primeira é o que é que você pensa desta nova campanha anticorrupção em Angola? Tivemos estas notícias das prisões. E depois também se pode explicar aos ouvintes o que é o MUN e o porquê do MUN. Primeiro, boa tarde. Quero agradecer à Voz da América por este convite. É um momento muito especial estar aqui no estúdio. E hoje algo muito especial, porque eu quero falar a verdade sobre Angola e o porquê que nós estamos a dizer sempre que somos diferentes, porque nós não somos oposição. A Angola tem três grupos de classe política. Tem a classe do regime, e tem a classe da oposição e tem a classe da solução. O mundo faz parte da classe da solução e vou tentar explicar isto ao decorrer do programa. Sobre as questões dos arrestos das pessoas, este é para mim, para o mundo, é um jogo político, porque as pessoas estão a ser presas e creio que depois de um tempo vão sair. Mas realmente tem pessoas que deveriam ser presas, que estão ainda fora, e o governo do MPLA tenta enganar as pessoas, prendendo umas pessoas secundárias. Quer dizer, por exemplo, temos um caso do Sr. Manuel Vicente, foi arguido em Portugal, hoje está em casa. E nós perguntamos em quando é que alguém como este, com um caso bem conhecido, o tribunal condenou o homem, mas até hoje o homem está em casa. Esses arrestos que estão a fazer fora das províncias é só para enganar as pessoas. O governo do João Lourenço quer mostrar às pessoas uma imagem que não é real. Não é real. O povo angolano deve ter muito cuidado que o João Lourenço tenha a imagem de reformista. Os reformistas sempre tiveram este hábito. Vou lembrar rapidamente, em Portugal tiveram 40 anos de ditadura de Salazar. Salazar morreu e veio ao poder o Marcelo Caetano. Mas os portugueses pensaram que não era suficiente, ele tinha que sair também. Imagina que Marcelo Caetano chegou no poder, modificou muita coisa. A censura tinha acabado um pouco e tudo isto, mas os portugueses deram conta que era continuidade. Em Angola nada vai mudar. Diz que vai estar lá o MPLA no poder, tudo vai ser igual. O que estão a fazer hoje é uma situação que o MPLA tenta mostrar às pessoas que muda, mas realmente a Angola nunca mudará. Muito bem, mas eu queria só perguntar uma coisa. O MUN já pediu legalização como partido político? O MUN, sim, nós temos um problema em Angola e o MUN já tinha feito. O MUN é uma organização política que foi criada nos Estados Unidos, na diáspora, em 2010. Mas já víamos com uma plataforma política chamada PIDA, Partido Independente do Estado de Angola. Este partido pediu a legalização ao Tribunal Supremo na época. Fomos rejeitados, porque o programa não era, para eles não era bom. E esta vez nós tentamos buscar a mesma oportunidade e, infelizmente, hoje, antes de chegar aqui na Voz da América, eu já recebi e-mail, cartas, porque não fala do MPLA, não fala do MPLA, porque senão vocês não vão ser legalizados. Eu disse, é impossível, porque se nós não falamos do MPLA, como é que vamos falar do Angola? O MPLA dirige Angola há 43 anos, desde 75 até hoje. Estamos a reunir as assinaturas e já temos todas as assinaturas, são 5.000 cópias. Nós temos até 15.000. O problema é que o MPLA tem que aceitar nos legalizar. E o problema é que temos um sistema que controla a justiça, controla todos os órgãos. Então, esse é um problema que nós temos. O MPLA legaliza aqueles que ele acha que deve legalizar. Mas quando acha que esses não devem passar, não passam. Mas esta vez nós pedimos ao MPLA que decida, porque o MPLA está no poder desde 75 até hoje. E nós não somos oposição. Nós somos outra classe política, que é a classe da solução. Então nós temos um outro pensamento político que queremos contribuir para Angola. Então é preciso que o governo do MPLA em Angola tenta pensar bem
sobre o nosso pedido de legalização. Então, temos quadros em Luanda, Ermelinda Freita, o Joaquim Correia. Então, são as pessoas que estão à frente do processo e que querem garantir ao povo angolano que o mundo já está dentro de Angola. E nós estamos fora, porque dizem o mundo é na América, é em Portugal. Não, o mundo está dentro de Angola, estamos a trabalhar. Muito bem. Olha, eu já tenho aqui um ouvinte em linha, é o ouvinte Beto 5. E ele está na província da Huila. Senhor Beto 5, está-me a ouvir? Muito boa noite, muito boa tarde. Boa noite. Só um momento, senhor Beto 5, está a ouvir, não é? Perfeitamente. Faça favor. Sim, para mim agradeço mais uma vez esta oportunidade, mas tenho algumas questões a caro senhor Tonda. Por ser o primeiro a entrar, o primeiro ouvinte, sou veterano a este canal, tenho oportunidade de colocar todas as questões. A primeira, quero entender ao senhor Tonda o que lhe motivou a criar o partido MUNE. Essa é a primeira. A segunda, o que pensa do teu projeto de sociedade? Acha que o teu projeto tem um reflexo na realidade sociocultural do cidadão? O povo passa mal. Você achou por bem que há o vazio da oposição que existe? Tem que criar esse partido para comentar como as situações de desemprego, a fome, outras crises. E entre as mesmas, também queria saber do doutor, o senhor Conta, antes de conceber o seu projeto de sociedade, de governação, aliás, de fundar esse partido, já concebeu Angola profunda. O senhor já viajou uma vez para o sul do país, já visitou alguns municípios, Curoca, os Gambo, outras áreas onde o povo está a sofrer, para daí conceber melhor o teu programa e ir de encontro a essas realidades. E a última questão, o que o senhor está a fazer aí fora do país? Está na diáspora, senti que você andou para a Europa e agora está lá no estúdio da Mostra da Voz da América. O senhor, em vez de estar dentro do país, está andando na diáspora, esqueceu-se que o teu partido já está legalizado, está a pedir apoio. Então está a fazer o que lá, em vez de estar ainda no interior do país para poder entender bem. E não é só. Creio que a senhora se calhar só entendeu Luanda. Luanda não é Angola. Todos os partidos criados em Luanda têm dificuldade de se expandir, têm dificuldade de ir para Angola profunda para dar basear o seu programa o seu projeto de sociedade. Eu não estou contra, portanto, para não existir a bipolarização. Mas a minha questão vai até ali, porque anteriores partidos que emergiram não tiveram pernas para andar. Se calhar o senhor é que preenche as autarquias e as eleições serão em 2022. Para poder alcançar qualquer coisa, alguns troquinhos, consegue que isto e aquilo enriquecer o desaparecimento na política angolana. Muito obrigado pela oportunidade. Só essas questões. Muito obrigado. Era o Sr. Beto 5 a falar da Huila. Carlos Mponda, boas perguntas aqui. Eu vou só resumir rapidamente qual é o projeto, porque é que você está fora do país, as autarquias, estas algumas das perguntas. Faça favor. Senhor Beto, obrigado. Quero responder-lhe rapidamente. Primeiro vou dizer-lhe que Angola tem 18 províncias e já andei em 16 províncias. E sou do norte, mas conheço bem o sul. E neste momento, quem está na Huila, onde tu estás, me conhece, vivi aí perto da clínica. E, então, conheço bem Angola e o momento que nós estamos agora é um momento mais evoluído e que a cada momento, qualquer coisa que acontece em Angola, recebo briefing rapidamente. Então, não estou fora de Angola, o corpo físico está fora de Angola, mas a mente, o espírito, o contacto, tudo está em Angola. Então, isso não é um problema, não se preocupe. Sobre a questão, o que estou a fazer fora, eu diria o que você acaba de perguntar é que os partidos já surgiram, vários partidos políticos, mas que não tiveram perna para andar, acabaram no caminho. Nós precisamos do dinheiro, precisamos dos apoios diplomáticos. Você não vai lutar contra o MPLA que está há 43 anos, está em Angola, como os outros estão. Os outros estão em Angola sentados, recebem dinheiro no parlamento, recebem o dinheiro dos partidos políticos e essas coisas que fazem com que o MPLA domine a oposição. E nós não vamos estar isto. Nós queremos chegar em Angola com o nosso dinheiro e eu garanto hoje. Estou a dizer isto na Voz da América, uma instituição forte e reconhecida a nível internacional. Nunca vamos receber dinheiro do MPLA. Nem que vamos participar nas eleições, o MUNE nunca receberá dinheiro do MPLA. Vamos pôr o nosso dinheiro, próprio dinheiro, na campanha eleitoral, em tudo que faremos dentro de Angola. Então, essa é a razão pela qual estamos fora, tem que andar fora, o dinheiro está fora.
Eles pegam o dinheiro de Angola, põem fora. Nós que cá fora temos que buscar onde eles meteram dinheiro para a gente tenhamos ajuda financeira para que voltamos a Angola com o nosso dinheiro e que façamos a política livremente, sem que o MPLA nos tenha o pescoço, a mão no pescoço, como faz com os outros. Sobre a questão de criar o Partido MUN, vou ser muito sincero. Em África temos o que chamamos de regimes políticos e a oposição. Mas em África a oposição nunca ganhou. Hoje no mundo, por exemplo, na Europa, fala-se da esquerda, direita, centro. Na América fala-se dos democratas, republicanos. Em África falamos de regimes e oposição. Tudo que é oposição em Angola não avança. E não chega ao poder. A oposição em África é feita para ser oposição. E por isso que em Angola temos oposição em nível que está até hoje e nunca vão chegar onde querem chegar, porque é oposição. Vou dar um exemplo rápido. O nosso amigo, por exemplo, em Moçambique, que o Deus o tenha, meu mais velho, Afonso Dhlakama, acaba de falecer opositor. A Renamo está na oposição. No Congo Democrático, o Tiente Sekê também, que já faleceu, era opositor no tempo de Mobutu. Primeiro político a supor Mobutu, mas era oposição. O que tirou Mobutu no poder foi alguém que saiu de fora, o Kabila. A oposição em África nunca tirou o governo no poder. Razão pela qual hoje, em Angola, temos visto tudo que temos visto desde 92, 2008, 2012, 2017, está sempre no quase. É a oposição. Então nós chegamos à conclusão de que uma força tem que surgir, que é a força da solução. Percebeu? Então nós temos que criar uma outra força, porque a oposição não ganha. A oposição é feita. E pior, nós em Angola temos uma oposição criada pelo regime. Eu vou te provar isso rapidamente, em 2 minutos. Em Angola temos uma oposição criada pelo regime. Em 2002, morre Savimbi. Quando morre Savimbi, a UNITA não tinha direitos jurídicos ou força que pudesse lhe fazer existir em Angola. O MPLA tinha todo o direito jurídico, militar, qualquer coisa, acabaria com a UNITA e ninguém no mundo, nem os americanos, os ingleses, franceses, portugueses iam intervir. A Angola estava em guerra. O MPLA tinha direito de acabar com... Só tinha 3 meses, todo mundo viu como que se viam das matas, magros. Se o MPLA apertasse mais 3 meses, 90 dias, a UNITA acabaria. Todos eles. O MPLA pensou que precisava de uma oposição, porque não podia dirigir o país sozinho na época, tinha que ter uma oposição para continuar. Já estava no governo há mais anos. Então ele precisou de uma oposição e é assim que ele amnistiou a UNITA. Deu-lhes a vida. Hoje a UNITA tem uma dívida no MPLA, a vida que eles deram. Não é dívida de dinheiro que alguém pode pagar. Então nós damos conta que a UNITA hoje vive graças ao MPLA. E esse é um plano que o MPLA criou desde 2000. Hoje, se não falamos da verdade, os eleitores vão continuar a ser enganados e continuamos como estamos sempre. O povo vai esperar sempre, a oposição vai dar uma coisa. Não, o MPLA criou isto. Hoje, se a oposição não tem força para responder, é porque eles foram criados pelo MPLA. O MPLA criou, deu-lhes vida, fez tudo isso. O Eduardo Santos jogou uma política muito forte de dizer que vou lhes amnistiar para que mais tarde ele tenha uma oposição. E o resto é o mesmo. A federal no meu pai trabalhou. Já não vai lado nenhum. A casa C é a Abete Vucu-Vucu. Então, este é um assunto que nós temos. O Abete Vucu-Vucu veio da UNITA. Tirando a Abete Vucu-Vucu, o resto da oposição, nenhum desses grupos vai conseguir ganhar 5 votos. Só uma coisa, mas este ouvinte tinha uma outra pergunta que eu achei interessante, que era qual é o projeto político ou económico do MUN? O MUN tem 5 pontos, de reivindicações e nós achamos que, primeiro ponto, o Estado do MPLA tem que acabar. Não vamos continuar com o Estado do MPLA, porque o MPLA quer continuar o seu legado de 75, mas conhecemos que o MPLA chegou no poder roubando, atropelando os acordos de Alvor e criou um Estado falso comunismo e hoje estamos aqui com eles, continuamos sempre. Então é preciso que o Estado do MPLA termine e para isso tem que se ganhar. E para se ganhar é preciso uma outra forma política. E temos que restaurar. Os 5 pontos que nós temos, o primeiro ponto é o período de transição. Em Angola não podemos continuar com isso, tem que haver uma transição. O MPLA não quer a transição, quer o quê? Chegar aos 75 no poder, até hoje, continuar até onde estão. E vão sempre continuando. Então, nós pretendemos que em Angola haja um fórum que
possa meter o fim ao regime do MPLA. Além para se estabelecer o período de transição. O segundo ponto que nós defendemos é sobre a Conferência Nacional Soberana. Temos muita coisa acontecendo em Angola. Há tantos mortos, morreu tanta gente. O Ganga morreu, o Rufino morreu. Muita gente morre em Angola e ninguém diz nada. É preciso que se pessoas reúnam-se num fórum nacional que se resolva. Até na África do Sul viu-se. Depois da apartheid, reuniram para tratar os problemas. Então nós temos um problema. Em Angola aconteceu coisas graves. 27 de maio aconteceu. Na Jamba aconteceram as coisas. Na Bada de Cuso aconteceram. Até hoje acontece. Então, a Conferência Nacional tem que se realizar. Então nós pretendemos que as coisas mudem. De forma com que Angola comecemos uma nova era. Porque continuamos com a era do MPLA. O terceiro ponto que nós chamamos é importante sobre os polhados. E acreditamos que os filhos de Angola devem estar em Angola, devem regressar. A lei, não somos nós o mundo que criamos a lei, mas já em 75, a lei da nacionalidade foi dita: quem nasceu em Angola é angolano. E na época, tinha pessoas que foram tiradas de Angola sem nada. Esse é um ponto importante. E as fazendas ficaram vazias e até hoje nunca mais produzimos. E outro ponto é o Estado, estruturar o Estado e a política, e tem que se rever tudo isto. Contamos com o Estado do MPLA. Os ministros são do MPLA, governadores do MPLA, tudo do MPLA. Então isso tem que acabar. E o último ponto, temos que ver a questão de Cabinda, que continuam a batalhar para a sua independência. É um assunto que temos que sentar num fórum. Não temos que ir pela guerra, mas sentar com Cabinda, a FLEC e o governo e os angolanos para resolvermos o problema. Pronto, acho que é tudo. Mayra, parece que tens aí uma pergunta que veio de um ouvinte, não é verdade? Exatamente, eu tenho aqui uma pergunta que veio do ouvinte que está na Indonésia, está em Jakarta, e ele gostaria de saber qual é a relação entre o MUN e a UNITA, se há algum tipo de aliança, já que estava a falar da oposição, porque há imagens suas acompanhado de Alcides Sacala e de Isaías Samacuva, o líder da UNITA, e ele então gostaria de saber qual é o tipo de relação que o MUN estabelece com a UNITA. Obrigado. Realmente, as relações com os partidos políticos, a UNITA com o MUN, ou eu com a UNITA, realmente não há relação, não há contacto. Mas realmente, nós somos políticos e somos filhos de Angola, e as eleições, por exemplo, de 2017, que surgiram, uma derrota grave da oposição, nos obrigou, nós no MUN, tentarmos refletir, porque não pode ser sempre assim. Vão para as eleições, perdem e sentam, como agora estão sentados. Vão voltar mais em 2021 para fazer campanha para ir para as eleições. É preciso que as pessoas refletam por que perdemos as eleições. Aconteceu o quê? Mas ouvimos que a oposição não pensa nisso. As mesmas situações com que perderam as eleições de 2012, as mesmas também perderam em 2017 e hoje estão calados. O MUN escreveu um documento chamado Fim do Império e mandou a todos os partidos políticos com assento no Parlamento. É um documento que propôs que deveríamos criar uma força, todos unidos, que tínhamos que ter um candidato só à presidência para concorrer contra o MPLA e que tínhamos que lutar para que o Estado do MPLA acabasse. Mas um documento que a oposição negou. A oposição prefere ir nas campanhas, ir nas eleições separadamente e tentar lutar com o MPLA para tentar, que é o que eu disse hoje, que a oposição é criada pelo MPLA. Então, eles fazem o que o MPLA quer. Então, nós não temos nenhum contato. As fotografias que onde eu apareço com o Samacuva e o Sacala foram aqui em Washington em 2011. Ele veio para aqui visitar e tem que falar com os angolanos. E eu, como angolano, fui ter com o Samacuva, conversei com ele. Tivemos uma coisa de 30 minutos no Hotel Plaza, em Washington. Muito bem. Ok, muito Pronto, obrigada. está explicado. Exato. Olha, eu tenho aqui um ouvinte, já também vem do Soio, portanto, no Norte, é o ouvinte Kedivol Duraco Domingos. Senhor Domingos, está-me a ouvir? Letícia. Sim, pode ouvir. Muito bem, faça favor, Senhor Domingos. Desculpe, eu sei que está à espera há algum tempo, mas é assim, não é? Quando estamos num programa ao vivo. Eu sou um ouvinte habitual da Voz América. Muito boa tarde, Voz América, boa tarde, Angola. Boa tarde, Boa obrigado. tarde. Sim.
As perguntas podem se associar, eu tenho comentários, mas podem se associar com perguntas. Muito bem. O primeiro comentário que eu tenho a dizer é o seguinte: eu sou natural de Pumba, aqui na província de Zaire, mas resido no município de Soio. Sim. E o mundo sabe que o Soio é o município mais produtor de petróleo. Eu não sei se o nosso ouvinte, o nosso Convidado. se o nosso convidado conhece o Soio. Se não conhece o Soio, eu peço a ele que faça uma viagem para visitar o Soio e ver como é que o Soio, se é mesmo este Soio que ele gostaria de ver. Este Soio que alimenta o mundo inteiro. Eu posso dizer isto assim. Sobre a energia elétrica, a população do Soio, pelo menos 30% da população do Soio é que tem energia elétrica. 70% não. E não se fala até de água. No momento que o Soio a província do Zaire era governada pelo senhor Luiz Sassunda, a água ainda jorrava nas torneiras. Mas hoje nem torneira, nem água não faz nada. Nós aqui no Soio, os governadores que venham aqui são natos desta província, mas nada fazem para esta província. Este Soio é um município que devia ser um paraíso. Para um estrangeiro que venha para o Soio, seria um paraíso. Mas o cessante governador veio aqui, não fez nada, apenas construiu as ruas que vão para as casas dos familiares dele e mais nada. Não fez nada. Agora, este que veio é também do Soio. Não sabemos se alguma coisa vai fazer. Muito bem. Não sabemos. Muito bem. Era o senhor Kedi Voldoraco Domingos. Eu tive que cortar o senhor Domingos. Olha, Carlos Mponda, nós estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, mas este ouvinte, eu creio que a pergunta dele, vá lá, ele não fez uma pergunta, é sobre esta questão das disparidades. Nós sabemos que, vá lá, há duas Angolas, não é? Uma que é Luanda, mesmo assim tem as suas dificuldades, e que províncias ricas como portanto, o Zaire, onde está o Soio, portanto, Cabinda, as Lundas, estão em má situação. Eu queria que você rapidamente, porque temos pouco tempo, eu vou-lhe dar 2 minutos para você responder a isso. Obrigado. Eu quero dizer ao Sr. Domingos que eu sou da tribo Bakongo e que é Motequiaco, o Anto Soio. Quer dizer, eu sim conheço Soio, estive lá uma vez. A questão não é só o Soio. Quando tu diz que as pessoas, o Soio está mal, não é só o Soio, toda Angola está mal. O seu Soio produz o petróleo. E como está a Cabinda? E Angola tem muitas riquezas, não é só o petróleo. Malange temos algodão, como está Malange. Então, quando você diz que os governadores, o sistema que o MPLA criou, que os governadores devem ser oriundos daquelas províncias, esse não é resolver o problema. O problema que nós temos é que esses governadores são oriundos das províncias, mas são membros do MPLA. E como eu disse no princípio, enquanto existir o MPLA em Angola, Angola não vai mudar. Não precisa, você pode pôr alguém do Soio ser governador, não sei aonde, mas diz que ele ser membro do MPLA. O MPLA que governa o país. Ele recebe ordens do MPLA. O MPLA é uma ditadura. Eles estão lá como etiquetas. Então, esse é um problema que nós temos. Então, não temos como haver mudanças se os do MPLA estão lá há 43 anos. Então, temos que fazer esforço. Vou comentar o senhor Domingos, que agora tenta lutar, pensa bem, que o regime cria oposição, e tem uma oposição, e ele é o regime. Os dois trabalham juntos. Precisa agora de uma mudança para que mudemos Angola. É preciso a solução. Obrigado. Muito bem. Portanto, estava a responder à pergunta do ouvinte que é de Voldoraco Domingos, na província do Soio. Nós estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, e Meira, eu depois, quando iniciarmos a segunda meia hora, vamos ter, como sempre, uma pequena revista de imprensa do nosso correspondente, mas eu sei que estás aí muito ocupada com as redes sociais. Tenho muitas perguntas. Eu vou-te dar espaço para as redes sociais. Obrigada. Logo a seguir ao nosso correspondente. Mas para já eu tenho que recordar aos ouvintes que a partir das 18 e até às 18h30
passamos a estar no ar em onda média, em 1530, continuamos em onda curta, em 13.630, 17.655, continuamos na internet, voaportuguês.com, também no Facebook, claro está, VOA Português, e também, portanto, no WhatsApp. O número é 1908-652-4584. Continue connosco, continue com Angola Fala Só e com o nosso convidado Carlos Mponda, do Movimento de União Nacional. Olá, ouvintes, para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, pois apanham-nos na última meia hora do Angola Fala Só, e eu tenho que dizer, portanto, que a partir de agora estamos em onda média, 1530, e também em onda curta, 13.630, 17.655, estamos na internet, voaportuguês.com, e estamos também no Facebook, VOA Português, e no WhatsApp, para os ouvintes que quiserem mandar mensagem, só por escrito, o número é 1908-652-4584. Hoje o nosso convidado está aqui connosco no estúdio, temos sorte, é Carlos Mponda, ele é líder do recém-formado Movimento de União Nacional, já esteve a explicar o que é o movimento, o que é que ele pensa sobre a situação política em Angola, mas antes de continuarmos, fazemos aquilo que fazemos todas as sextas-feiras, vamos até o nosso correspondente Norberto Sateco, que nos dá uma revista de imprensa de Angola nesta sexta-feira. O jornal do país refere na sua primeira página: trabalhadores receberão menos dinheiro a partir de dezembro, resultado dos descontos da Segurança Social que incidirão de repente ao salário líquido. O escritor Lupito Feijó, em entrevista, afirma que ninguém contava que hoje estaríamos a viver o capitalismo selvagem. SIC deteve o decano da Faculdade de Economia da UCB por peculato. Escreve o país que Nicolau Silvestre é acusado de ter sido responsável de uma gestão danosa surrupiando o erário público. O novo jornal titula Pitra Neto a caminho da Casa Civil do Presidente da República. Segundo as fontes deste jornal, a nomeação do antigo titular de uma peça como chefe da Casa Civil do Presidente da República está para breve. Na hora do adeus forçado, congolenses vingam-se das autoridades angolanas e apresentam cartões de eleitor. O Jornal de Angola estampa como manchete: Governo anuncia investimento no setor de águas. 15 mil milhões de dólares é quanto o Executivo vai gastar para alargar a oferta de água às populações. Máquinas do Instituto Nacional de Estrada de Angola voltadas ao abandono. Equipamentos há 3 anos no Capim. Comissão do Conselho Nacional de Concertação Social está desde junho a recolher contribuições para a proposta do salário mínimo nacional. O semanário O Crime traz em caixa alta: vergonha ou privilégio? Na calada da noite, José Eduardo Santos visita filho ladrão na cadeia de São Paulo. Secretário-geral do MPLA, Álvaro da Boa Vida Neto, envolvido em escândalo de terreno. O jornal Visão refere na sua primeira página: excesso na Operação Transparência. RDC pode bombardear Angola. Medicamentos adulterados. Ministério da Saúde é cego e surdo. Encerra o Visão. O jornal Manchete titula em primeira mão: cruzada contra a corrupção, João Lourenço vai separar o trigo do joio. Matérias ilustradas com rosto como de Massano Júnior do BNA, do deputado Higino Carneiro e do ex-governador da Huila, Marcelino Chipinho. Estado da Nação, jovens com opiniões diferentes. Do Ambo, para a Voz da América, Norberto Sateco. Obrigado, Norberto, por esta revista de imprensa dos jornais angolanos. E vou recordar aos ouvintes que hoje o nosso convidado é Carlos Mponda, do recém-formado Movimento de União Nacional. Mas eu, como tinha prometido, no fim da primeira meia hora, agora vou dar aqui um grande espaço às redes sociais, porque sei que há muita gente, Mayra, a enviar perguntas ou comentários.
Obrigada, João. Temos mesmo muita gente. Graciete Martins fez uma questão que Carlos Mponda acabou por responder antes de eu ter a oportunidade de colocar, que era em relação aos expoliados, sobre o regresso à terra que os viu nascer, e isto tem a ver com a lei da nacionalidade e que faz parte do programa do MUN, da proposta do MUN. Maria Adelaide Camacho pergunta o que é que Carlos Mponda pensa da privatização da Sonangol e também de como é que pensa resolver os problemas das lundas. Viana Remy diz o seguinte: na possibilidade do mundo ganhar as eleições em Angola, como pensa Carlos Mponda devolver 25 mil milhões de dólares de dívida que Angola tem para com a China? E se eu puder continuar... Colanda Felisberto tem aqui uma pergunta bastante longa, mas tem a ver com toda esta nossa conversa aqui no Angola Fala Só hoje. Colanda Felisberto diz o seguinte: o senhor está fora do contrato real da vida atual dos angolanos. A UNITA não depende do MPLA e ele pede que Carlos Mponda seja realista em relação aos problemas que existem em Angola. E pede também que Carlos Mponda explique de facto qual é a necessidade de se criar um MUN. E eu deixo por agora, porque acho que tenho o prato cheio. Daqui a nada temos mais. Vamos começar com a Sonangol, então. E as lundas e a China. E a China, exato. Talvez, obrigado, sim. Vamos ter pelo menos um minuto cada resposta. E sobre a Sonangola, a privatização da Sonangola, isto é, mais uma vez, a incompetência do MPLA com o Partido do Trabalho, até agora. Quer dizer, a Sonangola era gerida pelo governo de Angola, pelo MPLA, e que já não aguentaram gerir, a sua incapacidade faz com que hoje a Sonangola vá ser privatizado. E agora temos que saber quem vão ser os donos que vão gerir a Sonangola. E a Sonangola seria a empresa que deveria ser a base de sustento da economia de Angola, porque é o petróleo. Bem que não temos só petróleo, temos o café, o diamante, algodão, muita coisa. Mas a Sonangol deverá ser algo de ouro para o Estado. Agora, a incompetência do MPLA fez com que hoje estamos nessa situação. Então, isso é a razão pela qual eu disse e volto a repetir que enquanto tivermos o MPLA em Angola, Angola não vai mudar. Se tem uma solução, o MPLA deve deixar o poder. Se os homens do MPLA são nacionalistas, são angolanos de verdade, sabem que não podem. Não podem, então que deixem. Porque senão acabaremos de ter tudo privatizado, até a política. Vão vir estrangeiros para nos governarem. Isso é grave. Sobre as lundas, a questão das lundas é uma questão que até nós estamos a tratar com o MPLT. Temos sempre um problema. O regime que dirige nosso país não consegue negociar. Não tem capacidade de negociar com as pessoas e esse é um caso sério. A questão das lundas tem a ver com a criação de Angola pelos portugueses. As lundas hoje declaram-se como uma terra independente que não deve ser parte de Angola, a mesma coisa que reclama a Cabinda. E esse é um assunto que nós temos que ver com muita clareza e com a inteligência. Por isso que nós, até o mundo, tem relações com o MPLT das lundas para tratar do assunto sobre o seu pedido. Mas nós sabemos que o MPLA nunca vai arranjar, porque a Cabinda não consegue. E eu sei que se as lundas tentarem fazer as forças que querem, o MPLA vai com as armas. Então nós temos que ter muita atenção. Eu quero pedir aos homens das lundas que aguardem que Angola vai mudar. O MPLA será fora do poder. E as lundas poderão um dia resolver o seu problema. A razão pela qual o MUNE apresenta o programa federal. Um Estado federal. Não temos o que nós temos hoje, que é tudo num sítio, mas um Estado federal, como os Estados Unidos, como a Alemanha, como Israel, como o Brasil. Isso é resolver o problema das lundas, de Cabinda e outras partes. E a outra questão era a China. A China ainda não acabou de dar dinheiro para Angola. João Lourenço acabou de ir mais uma vez para a China buscar dinheiro para se endividar de novo. Nós estamos num processo muito difícil. Eu não sei se a notícia é verdadeira ou não,
Mas antes de vir aqui, recebi uma notícia que a China recebeu um porto, não sei o que, por causa de uma dívida. Não pode dizer o nome do país. E nós teremos quase as mesmas condições. Mas nós queremos chegar, primeira coisa, nós podemos pagar esse dinheiro sim, 25 mil milhões de dólares à China. Esse dinheiro, Angola tem esse dinheiro. O problema é que nós temos os governantes que roubam o dinheiro do Estado. Temos um país que não tem projeto econômico em nada. Angola pode produzir. Angola não é só petróleo. Temos uma costa litoral grande que podemos usar para pesca. E temos tantos recursos, diamante, tanto para pagarmos a dívida. Mas a questão que nós temos hoje, que o emprego não pode. O mundo tem um projeto econômico, sim. Temos, e nós temos a certeza de que, se nós conseguimos chegar no poder, a dívida de 25 mil milhões à China será pago. E não só. Há dívidas que sempre podem ser negociadas, mas para esse país negociar as suas dívidas, tem que ver quanto vocês são sérios. E quanto bom vocês sois. Porque senão vocês não têm a capacidade de mostrar boa qualidade de governança, vocês não poderão ter um perdão de uma dívida. Então, mas se o novo regime que vai chegar a Angola, o novo governo, digamos assim, governo, não regime, poderá mostrar que somos anticorruptos e temos um projeto econômico, agricultura, pesca e muito mais. A dívida de 25 mil milhões pode ser pago. E havia mais? Qual era, Mayra? A outra era qual é a necessidade da criação de um MUN em Angola, e também Colanda Felisberto dizia que a UNITA não depende do MPLA. Obrigado. Rapidamente direi o seguinte: não podemos continuar sempre a perder. Já repeti no princípio o dia seguinte. Nós temos o regime e a oposição. O chefe da oposição é a UNITA. Hoje falamos da Casa Civil depois. Mas nós estamos com a UNITA há 54 anos que não ganha. 54 anos que não ganha. E isso é incrível. É incrível. A UNITA não ganhou só em Angola. Mas a questão que eu já expliquei, a oposição depende se foram criados pelo governo. O governo quis uma oposição. A UNITA não perde só em Angola. Não decepciona só os angolanos. Mas já houve muitas partes. Olha, falei com o antigo ministro do Congo Democrático no tempo do Zaire, Mobutu, me disse as palavras. Esta hora ele está me acompanhando porque ele está acompanhando o programa. Me disse o seguinte, em francês, vou lhe repetir. Si on avait l'MPLA, on ne serait pas dessus. Quer dizer, se nós tivéssemos o MPLA, nós teríamos deixado no chão. Quer dizer que o Zaire Mobutu apoiou tanto a UNITA que quando o Mobutu precisou de apoio, a UNITA foi lutar no Congo Democrático, no Zaire. O MPLA também foi lutar lá, a UNITA perdeu. E não só aí, a UNITA foi lutar lá no Congo Brazzaville, onde eles estão defendendo o presidente eleito democraticamente, que era o Pascal Lissouba. E a UMPLA foi ajudar o rebelde, que é o atual agora o presidente, Sassou Nguesso. Aí também a UNITA perdeu. Quer dizer, estamos há 54 anos a seguir uma relação política. Eu tenho 49 anos hoje. Sempre a perder, sempre a perder. E a própria UNITA perdeu a guerra. Então, nós não podemos aceitar isto. E temos que começar a pensar no futuro. Não podemos deixar o MPLA e a UNITA estar a fazer o jogo político. Já fizeram 27 anos de guerra e agora continuamos na democracia. Não pode. Nós percebemos errado que os deputados sejam eleitos, nomeados pelos partidos. Nós pensamos que isso é um erro. Os deputados deveriam ser eleitos nas suas províncias. Por isso que nós temos um problema. Nas Lundas estão mal, Mochico estão mal. Por quê? Não tem representantes. Mas se nós criássemos um estado novo em Angola, onde cada província tivesse um número de deputados que tinha que sair, por exemplo, na Lunda 25, Uís 25, Zaire 25, Cabinda 25. Então, os partidos iam batalhar naquelas províncias para tirar os seus deputados. Agora, esta situação de o partido, o número o candidato ganha voto, depois o partido ganha números e o partido vai fazer assim no cafocol, como falamos na nossa língua, escolher os deputados, isso que estragou o país. Por isso que nós estamos com um problema. Os deputados no parlamento não estão aqueles que deveriam estar lá. São porque trabalham no partido há muito tempo, já está há muito tempo. Então, esse é um processo que o povo até não tem soberania. Então, o MUN
tem propostas que pedimos que as pessoas mudem. A Angola tem que mudar. Primeira coisa é que o povo deve tornar-se soberano. O povo tem que eleger pelo menos os seus deputados que sejam eleitos pelo povo e não pelos partidos. Muito bem. Carlos Ponda, eu tenho aqui um ouvinte que é um ouvinte do BIE. É o ouvinte José Augusto. Senhor José Augusto, está-me a ouvir? Sim, estou. Só faça favor, senhor José Augusto. Tá bem. Pronto. Antes de mais, gostaria de saudar-vos. Obrigado. Saudar a equipe toda, né, e o nosso convidado. Obrigado. Mas há um aspecto que é importante. Eu vou aqui, tenho aqui algumas questões a colocar. E é o seguinte, qual é a necessidade de termos mais um partido político? Eu não vejo, sinceramente, porque já temos muitos, não é? Temos muitos. Eu compreendo que era tempo dos partidos na oposição unirem-se, né? Eu ouvi o senhor a dizer que a UNITA nunca ganhou, aí eu penso que analisando o contexto político angolano exigiria maior unidade por parte dos partidos na oposição, porque senão vai ser apenas os partidos políticos e coligações de partidos políticos vão ser apenas um meio para alguns atingirem seus objetivos, como ser deputado, tá vendo? Depois de serem eleitos, esquecerem-se completamente dos eleitores. Eu gostaria de dizer ao nosso convidado que depois de analisar muitas questões que acontecem aqui no nosso país e o discurso sobre o Estado da Nação que o senhor Presidente proferiu dia 15 no Parlamento, fiquei com a seguinte ideia: que tal qualquer dia o povo deixar de votar? Está vendo? Deixar mesmo de votar. E estava a discutir isso até com um dos militantes da UNITA, o engenheiro Jonas dos Santos, e coloquei-lhe essa questão. Por quê? Imaginem, no discurso sobre o Estado da Nação, o Presidente da República não disse, por exemplo, quais eram as políticas para resolver problemas candentes. Setor social, nós estamos a falar da segurança social, não existe em Angola. Estamos a falar do apoio a pessoas com deficiência, os velhos, os antigos combatentes, não existe. Senhor José Augusto. Surge mais um... Sim, vou já terminar. Sim, termine, temos muita gente à espera, sim. Sim, vou já terminar. Surge mais um partido político para fazer o quê? Okay. Para mim, vai ser mais um. Muito bem. Pronto, obrigado. Obrigado, Sr. José Augusto Nubié. Carlos Ponda, vá lá, no meio disto tudo que este ouvinte disse, há aqui uma questão. Eu creio que você já se referiu a isso, que é a questão da unidade da oposição. Como é que você vê isso? Rapidamente, senhor. O nome dele que é? Desculpa. Era o ouvinte. José Augusto. Augusto, sim, obrigado. Meu compatriota, é assim. Eu já repeti, já disse no princípio o seguinte. Eu pessoalmente, não tinha razão de formar um partido. O mundo não iria existir se tivéssemos uma oposição concreta. Eu já repeti que em África, na conjuntura política africana, os partidos da oposição não chegam ao poder. Deu exemplo o tempo que está UNITA, há 54 anos. Se você ir para Moçambique, Renamo, o tempo que ele tem. No Congo Brazzaville, no Congo Democrático, o IDPS. Quer dizer, temos que ser sinceros conosco mesmo. Agora, aqui é um problema. Já expliquei antes que os partidos políticos que estão em Angola têm um problema. Têm dívida com o MPLA. Quero ser muito claro. Os partidos que hoje temos da oposição têm dívida com o MPLA. A dívida não é dinheiro. É uma dívida que o ser humano não paga. A dívida de vida. Eu disse que o MPLA poderia acabar com toda a UNITA nas matas em abril. Entre fevereiro, que mora, sabe, fevereiro, março, abril, a UNITA acabaria. E o MPLA tinha direito. E isso não aconteceu. Eles lhes deu amnistia. Então, nós não podemos aceitar alguém... E você imagina que você dá alguém uma amnistia e para você pensar que amanhã vai tirar no poder? Não pode. Mas qual é a sua posição sobre a unidade da oposição? A oposição não está unida, nunca foi unida. Não vamos nos enganar quando vimos, por exemplo, nas eleições, acabam de perder, aparecendo numa mesa conjunta, a UNITA, a FENELA, cada CPRS, para poderem falar, porque perdemos, vamos tomar medidas. Mas isso não é união.
A união faz-se no princípio. Por exemplo, agora, neste momento, os partidos deverão unirem-se para ver como é que iriam combater o MPLA em 2022. Porque essa eleição vai fazer com que o MPLA complete 52 anos no poder. Meio século. E nós pensamos que a oposição nunca fez nada para unir-se. E como é que o mundo pode mudar isso? O MUN escreveu um documento chamado Fio do Império, entregou aos partidos. Eles têm. Estamos a ouvir agora. Demos um documento onde pedimos que toda a oposição se une. Até nós mesmos. Vamos nos unir. Tenhamos só um presidente, um só candidato à presidência. Evitemos Picabelli, Samacuva, Fulano. Nós todos unidos. Um bloco só. Esquecemos ainda as questões partidárias. Criamos um bloco só. Não uma coligação, mas um bloco que escolhe um candidato. A questão do parlamento é que mata as pessoas, porque pensam que agora se temos um presidente e a questão do parlamento. Então, nós demos um documento, explicamos todo o documento. Aliás, na Voz da América também enviamos uma cópia. Vocês têm uma cópia aqui da dona Guedes. Mas admiramos que toda a oposição negaram o documento. A oposição negaram o documento, querem participar nas eleições, como sempre participaram divididos. Mas até dizem que a união faz a força. Se a união faz a força, como não conseguem? Pronto. Eu quero dar tempo aqui à Mayra, porque... Mas nós temos um ouvinte à espera. Temos um ouvinte. Então, o senhor Estevão Nzunzi Silva. Exatamente. Vamos ouvi-lo e depois vamos então às redes sociais. Obrigada. Senhora Nzunzi Silva, está-me a ouvir? Estou a ouvir, sim. Muito bem, faça favor. Boa tarde a todos, boa tarde a toda a equipe, o convidado, o doutor Carlos, o presidente, né, o líder do mundo. Obrigado. Agradeço pela oportunidade. E a minha pergunta é a seguinte, vou ser muito rápido. Qual é o plano do mundo? Qual é o plano do mundo, que é o Movimento da União Nacional, que acabamos de conhecer, de saber? Qual é o plano para conquistar o povo angolano? Porque ultimamente nós vimos na diáspora, nós que estamos na diáspora, tem povo angolano em todos os cantos do mundo, e já não acredita na política angolana. Porque nós na diáspora nós vimos como é que é feita a verdadeira política. Então, qual é o plano do mundo para poder conquistar de novo, resgatar a confiança do povo angolano, para que o povo possa mais uma vez acreditar na grandeza da sua pátria? A minha segunda pergunta é, qual é o projeto do mundo sobre a Comissão Nacional Eleitoral? Porque todo mundo na diáspora sabe que a Comissão Eleitoral de Angola é realmente comandado pelo o partido que está em regime, o MPLA, que vai fazer 50 anos, sei lá. E será que o MUN, quando um dia tomar a autoridade de Angola, tomar o posse para governar Angola, será que o MUN vai poder colocar esse plano de ser a Comissão Nacional Eleitoral como uma área, um setor privado ou um setor particular somente para os membros do MUN? A minha terceira pergunta é, o que o MUN vai fazer para combater a corrupção? Okay. Porque em Angola não são somente esses dois indivíduos que estão presos. Okay. O filho do ex-presidente. Obrigada. Nós temos vários membros do governo que ainda estão no parlamento sentados. Pronto, obrigado. E eles têm... Obrigado. E qual é o projeto do mundo para combater essa área de corrupção? Era o senhor Nzunzi Silva, pelo que eu percebi, ele não está em Angola, está no estrangeiro. Portanto, aqui duas perguntas. Exatamente, estou em Montreal, Canadá. No Canadá, muito bem. Olha, estive lá recentemente, aqui há uns dias atrás. Muito bem. Olha, senhora... Desculpa, agora fiquei Senhor Carmo Ponda, com a pergunta do Nzunzi Silva. Exatamente. Senhor Carmo Ponda, portanto, este ouvinte fez aqui duas perguntas, vá lá, esta questão do combate à corrupção e da Comissão Nacional Eleitoral e a conquista. A conquista do povo, exatamente. Obrigado, Nzunzi. É assim, essa é a razão pela qual eu estou a repetir de novo que o povo angolano está cansado com a política, porque a política de Angola temos dois grupos. O grupo do regime e da oposição. Hoje temos que criar o grupo da solução. Nós tentamos dar os documentos à oposição, negaram. Eu pergunto, por que a oposição tem que negar um documento que requer que todos nós sejamos unidos e combater o MPLA, todos unidos? Por que negaram?
Negará porque sabem que não podem. O que eu disse, os partidos políticos em Angola, os angolanos estão cansados porque também é uma coisa, não querem ouvir. Por exemplo, o jovem que nasceu em 2002, em 2022 terá idade de votar. Percebeu? E se nós não contamos onde saímos, o passado, aonde estamos, não vamos avançar nada. Então nós temos, por isso que nós criamos algo fora de Angola e introduzimos dentro. Nós angolanos temos um processo, porque que tudo que se cria fora é errado. Mas a verdade é que o MPLA tira o que está dentro de Angola e leva fora. Eles têm tudo cá fora. Nós estamos aqui fora para levar o que nós temos aqui fora e dentro de Angola. Agora, o problema que nós temos é que os angolanos devem acreditar que deve haver uma mudança. E vou repetir que não temos a força da oposição que pode lutar contra o MPLA. Enfrentar o MPLA. Porque se foram criados pelo MPLA, é a razão pela qual o mundo surge com novas ideias, com um plano federal para podermos mudar a situação de Angola. Se isso não acontecer, o povo angolano nunca vai ter mudança em Angola. Sr. Carlos Ponda, eu vou aproveitar nesta questão de ser um partido que foi criado fora de Angola, está a ser criado fora de Angola. Há quem pergunta, há várias pessoas a perguntar quando é que Carlos Ponda vai voltar para Angola e quando é que acha que vai ter esse dinheiro para voltar? Eu volto para Angola a qualquer momento. Pode ser próximo mês, aqui a 2 meses volto para Angola. Temos uma reunião na Europa. O mês que vem vamos reunir todo o Conselho Político e temos um evento grande. Vamos reunir, vamos ver essa questão. Mas a verdade é que nós não queremos voltar. Eu não quero voltar. Eu, como pessoa, volto. Mas o MUN, como organização política, não vamos regressar em Angola nas condições que os outros estão. Quer dizer que você não volta para Angola para ser ameaçado pelo MPLA e que te dá o pão, que te dá a água, você não pode falar nada. Nós temos projetos, por exemplo, para uma rádio. Projeto para uma TV, projeto para um jornal. É muita coisa. E nós estamos com as pessoas que estão fora a tratar dos assuntos para nós abrirmos, não termos a dependência do MPLA. É isso que poderá fazer ao mundo um partido diferente dos outros. Os outros todos os meses recebem um cheque. E nós não queremos isto. Muito bem. João, havia ainda mais uma pergunta do nosso ouvinte Zuzi. A cena é sobre o Conselho. Exatamente. A questão da cena nem é preciso o mundo chegar no poder. Não. Essa é uma outra razão pela qual nós admiramos bastante como é que os partidos da oposição perdem nas eleições, repito, perdem nas eleições desde há muitos anos, 92, 2008, 2012, 2017, mas não levantam-se para dizer, olha, temos que mudar uma coisa. Não querem. Quando o MPLA quer chamar uma eleição, vem participar. Eles vêm. Ganham. Vêm mais, ganham, perdem. Então, essa questão é muito difícil. A questão da CNE, nós escrevemos no Fio do Império que o partido da oposição tem que se reunir junto e fizemos um apelo ao regime que a CNE tem que mudar. Não precisamos do Conselho Nacional Eleitoral, mas de um colégio nacional eleitoral, onde a oposição coloca elementos. Não temos um presidente, mas tem um colégio. Como temos feito o colégio em 75, no período de transição, que durou pouco. Então teremos dentro da direção da CNE o grupo da oposição e o grupo do regime. Então, todo o grupo ia dirigir a CNE e criar-se um sistema eleitoral perfeito. Mas, por enquanto, se não fizermos isto, teremos os mesmos problemas, o MPLA vai ganhar sempre. Estamos a correr contra o tempo e há perguntas aqui que valem a pena colocar. Não falou dos projetos do mundo para a educação e eu pedia-lhe para tirar o som do seu... Ok. Não tem problema. Portanto, há quem pergunte, não falou sobre os projetos do MUN no que toca à educação. Temos também aqui um outro ouvinte nosso, Malone Quilolo, que pergunta... se o seu partido pensa, se algum dia tiver algum poder, pensa em pagar fundo de desemprego e como é que pode-se pagar esse fundo de desemprego e como é que se pode inserir os jovens quadros angolanos no mundo do trabalho, porque há muita gente desempregada e não há vazão para essas pessoas. Eu vou-lhe dar um minuto. Exato. E eu peço desculpa desde já a todas as outras perguntas que não pude colocar. Infelizmente o tempo eu diria o seguinte,
pagar o desemprego, pagar o desemprego das pessoas, a reforma, isso parte do Estado organizado. E se as políticas forem bem organizadas, tudo acontece. E deve acontecer. Nós reconhecemos que em África é um pouco difícil acontecer isto, mas nós temos um programa econômico que poderá facilitar esse processo. Que chama-se o autossustento. A Angola tem que produzir algo. Não podemos depender de dívida que vem de fora. Nem temos que produzir. E nós temos como produzir. Temos o café. Temos o AMBO tinha indústria. Tudo acabou. Então, nós temos que repor tudo aquilo a funcionar. As fazendas, a agricultura. Então, tudo isso... Pronto, obrigado. Olha, desculpa, mas aqui não há prolongamento. É verdade. Então, pronto, eu quero agradecer a Carlos Mponda, líder do recém-formado Movimento de União Nacional. Foi, sem dúvida, um programa muito vivo. Foi. E quero agradecer a todos os ouvintes, mas quero lembrar que sempre que quiserem participar pelo telefone, têm que mandar o número. Não basta mandar só uma vez, têm que mandar sempre o número. E, portanto, aos outros ouvintes que estiveram pela internet, pelas redes sociais, eu quero agradecer também, eu e a Mayra de La Salette, e desculpem por não ter tido tempo para mais, mas não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola Fala só.